Seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no nosso canal, o nosso devocional de todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã. Aqui no nosso canal você encontra Bíblia, teologia, reflexões, você também encontra louvores que eu tenho certeza e eu espero também de coração que estejam abençoando, que estejam edificando a sua vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você gostar desse conteúdo, eu já sugiro a nossa playlist de devocionais. Também convido você a se inscrever aqui no canal para que você não perca nada e também você confira os produtos do nosso ministério. Temos livros, temos cursos, então aqui embaixo você pode conferir. Depois temos temos livros sobre ansiedade, temos curso sobre Filipenses, temos livros sobre adoração e eu espero também que você seja abençoado com estes materiais, certo? Eu quero te convidar hoje a refletir sobre algo que você já deve ter visto aí na thumbnail do vídeo, que é sobre a possibilidade de Deus estar cansado dos nossos cultos. Hoje a gente vai ver que é biblicamente possível que o Senhor esteja cansado das nossas reuniões e o que nós podemos aprender com isso. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. O contexto aqui é que o Senhor está falando para Israel, através do seu profeta Isaías. E essa é a abertura da carta, essa é a abertura do livro que nós encontramos aqui em Isaías capítulo 1, a partir do verso 11, que diz assim: Por que me oferecem tantos sacrifícios, diz o Senhor? Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu para que pusessem os pés em meus átrios? Parem de fazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias. Cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, verso 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Que texto pesado, né, cara? Um texto, assim, clássico do Antigo Testamento. Um texto onde Deus deixa claro que Ele está cansado de sacrifícios, que Ele está cansado de holocaustos, que Ele está cansado, não que o ritual fosse o problema, mas a grande sacada era o coração na qual eram feitos estes sacrifícios, estes rituais. Olha só o que ele diz no verso 13. O incenso de vocês é repugnante para mim. O incenso era um perfume que era oferecido ao Senhor. Ali em Êxodo a gente consegue observar algumas instruções que Deus dá para Moisés para que instruísse o povo em quais os tipos de incenso que deveriam ser ofertados em adoração ao Senhor. Então o incenso é algo que o próprio Senhor havia pedido lá atrás, quando o povo de Israel estava se entendendo como nação. Mas aqui em Isaías capítulo 1 ele diz, o incenso de vocês é repugnante. E essa palavra repugnante do hebraico, ela significa repugnante moralmente, aversão, idolatria, costume. Era isso que o povo de Israel havia transformado aquilo que deveria ser uma bênção, transformou a bênção em maldição. Transformou o objeto de adoração em objeto de repúdio diante do Senhor. Suas festas, elas
tornaram-se um fardo. E isso é o que eu quero deixar claro logo do início. O problema não era o rito, o problema não eram as festas, o problema não era o sacrifício, não era o incenso, mas era o que o povo, dentro da sua pecaminosidade, dentro do seu coração idólatra, havia transformado o que deveria ser uma bênção numa maldição. Trazendo para os nossos dias, é perfeitamente possível que o Senhor esteja cansado dos nossos cultos. De fato, hoje eu e você já não precisamos de sacrifícios propriamente dito. Não no sentido literal da palavra, oferecer um cordeirinho. Nós também não precisamos ir atrás de elementos da natureza para extrair desses elementos um incenso para oferecer ao Senhor. Não, hoje em dia nós não precisamos disso, porque a morte de Jesus veio trazer cumprimento para cada uma dessas leis cerimoniais. Porém, eu sinto no meu coração que o mesmo Deus que estava cansado de incensos e adorações jogadas ao vento naquela época, também está cansado de louvores, de adoração, de sermões, de cultos, de reuniões jogadas ao vento em nossa época. É perfeitamente possível que o Senhor esteja cansado de tanta coisa bonita esteticamente, mas vazia de coração. É possível que o Senhor esteja cansado de tantos ministérios que alcançam tantas pessoas, mas que essencialmente estejam vazios. É possível que o Senhor esteja cansado de igrejas que nutrem como zelo o seu sistema de programações, que as programações elas sempre continuam, vêm uma atrás da outra, programação nunca falta, agenda nunca falta, mas que em determinado momento essas igrejas perderam a essência, perderam o seu primeiro amor, perderam aquele lugar de encontro que elas verdadeiramente deveriam cultivar. É possível que o Senhor esteja dentro dessas igrejas cansado da adoração vazia que elas tentam imprimir para alcançar o céu. É perfeitamente possível. Porque a situação que nós encontramos em Isaías, capítulo 1, é uma situação que se parece muito com os nossos dias. Parem de trazer ofertas inúteis. Suas festas fixas eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Olha que pesado isso aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim, sabe, os seus cultos tornaram-se um fardo para mim. O seu culto de jovens, o seu culto da família, os seus tantos dias de oração. Cara, isso aí se tornou um fardo, eu estou cansado disso. Mas Deus deixa claro aqui o motivo pela qual ele fecharia os olhos diante da oração do seu povo. Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Eu não suporto as suas assembleias cheias de iniquidade. Você observa ali o pecado e o ritual coexistindo no mesmo lugar. E é exatamente disso que o Senhor está cansado. Durante muitos anos temos sido tolerantes com o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É o espírito não só de tolerância à idolatria, à pecaminosidade, mas também o espírito de conveniência. Com tais atitudes, com tais posicionamentos de coração, eu sei que fulano está fazendo errado. Eu sei que fulano vive uma vida pecaminosa. Mas ele toca bem. Mas ele prega bem. Mas ele é um bom orador. Ele é um bom líder. Então vamos manter ele lá e vamos deixar essa situação por debaixo dos panos. É isso que acontece quando o espírito de Jezabel se apodera de uma igreja na prática. Eu me torno tolerante ao pecado e, mais do que isso, conveniente para atender aos meus interesses pessoais, porque o fulano que está em pecado, mas que toca bem, ele traz pessoas para o culto. O fulano que está em pecado, mas que prega super bem, ele traz audiência, ele traz visualização para a transmissão do YouTube. Isso é muito grave. Isso é muito, muito grave. Quanto tempo mais seremos, igreja,
tolerantes ao espírito de Jezabel presente em nossos cultos. Quanto tempo mais? Apesar de todo esse espírito de denúncia, todo esse caráter de denúncia de Deus para com o seu povo, ele começa no verso 6 a apresentar a solução redentiva para um povo que se perdeu na sua própria idolatria. É a solução redentiva para nós hoje, povo que também nos perdemos em nossas idolatrias. No verso 16 diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. E continua: lutem pelos direitos dos órfãos e das viúvas. Venham a mim e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Olha a garantia que o Senhor nos dá. Mediante, condicionada a um arrependimento genuíno, a nós tomarmos uma atitude de removermos as más obras, de removermos a iniquidade para longe da vista dele. É óbvio que nós estamos falando de um Deus que é onisciente e nada passa desapercebido por ele. Porém, no lugar da sua presença, isso significa você remover toda iniquidade, todo pecado do lugar da sua presença, sabe? Porque a presença de Deus, ela se manifesta em níveis diferentes. Você tem a onipresença, você tem a presença manifesta, você tem a glória de Deus. Em níveis mais intensos da presença de Deus, que nós saibamos ter o nosso coração bem posicionado, arrependido, contrito, entendendo que não somos nada diante da presença dele. Por mais grave que seja o pecado da tolerância, da conveniência, o próprio Senhor nos mostra que existe um caminho de retorno, um caminho de arrependimento, e Ele nos convida: venham, vamos refletir juntos, vamos conversar. Algumas traduções dizem: vinde e arrazoemos, ou seja, vamos dialogar, apresentem as suas queixas, apresentem as suas ideias, vamos dialogar, vamos entender qual foi o ponto que você se perdeu, qual foi o ponto de que eu deixei de ser tudo para você. Qual foi o ponto que você deixou de me adorar de todo o coração e substituir a adoração que deveria ser só a mim e tentar dividi-la com a adoração a outros deuses? Qual foi o ponto? Sabe, o Senhor hoje nos convida para um lugar de arrependimento, de talvez nós pararmos um pouco as nossas agendas, pararmos um pouco essa roda gigante que nós mesmos criamos e que precisa de muita energia para acontecer. Termina um ano, já vem o tema do próximo. Termina um semestre, já vem o tema do próximo. Termina uma série de estudos, já vem o tema do próximo. Sabe, é hora da gente parar e discernir para onde os olhos do Senhor estão apontados. Nós refletimos se o Senhor não está cansado da roda gigante que a gente criou. Se Ele não está cansado dos nossos cultos, dos nossos rituais, dos nossos sacrifícios, se Ele não está sentindo repúdio do incenso que a gente está oferecendo. E além disso, pararmos de sermos tolerantes com o espírito de Jezabel em nosso meio, que fala sobre tolerância a pecados, que fala sobre acobertar pecados, que fala sobre sermos convenientes com o pecado. É hora de nós voltarmos à essência, hora de voltarmos ao primeiro amor. E o texto, ele termina, o texto que a gente leu hoje, ele vai continuar, mas eu quero destacar essa última parte. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Essa é uma promessa do Senhor, mediante um coração arrependido. Então que o Espírito Santo, neste momento, me alcance e te alcance, gerando arrependimento no nosso coração, para que abra os nossos olhos para a vida de pecado que nós tenhamos levado, e para que talvez
Se talvez em algum momento estejamos tentando levar a Arca da Aliança em carros de boi, que uma lombada nos pare, que um tentar segurar a arca nos mate, para que sejamos ressuscitados juntamente com Cristo. Arrependimento, arrependimento. É isso que deve acontecer na igreja brasileira. Arrependimento. Chega de pecados escondidos, chega de pecados, chega de crimes encobertos. Picuinhas, reacts, sabe? Deus está cansado de tudo isso. Se esse é o seu desejo, eu convido você a se unir agora em oração. Neste momento comigo, onde você estiver. Não só por mim e por você, mas também pela igreja. Oremos. Querido Senhor, diante da sua presença nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos de uma vida de tolerância. Tolerância ao espírito de Jezabel. Tolerância a pecados acariciados, a injustiças. Conveniências com pecados, Pai. Valorizando muito mais dons do que pessoas. Que o Senhor não se canse dos nossos cultos, que possamos oferecer um incenso agradável, um sacrifício agradável, no qual o Senhor se alegra. Que possamos parar, refletir e discernir para onde os seus olhares estão apontados. Nos mostre, Senhor. Fale para nós quais são as tuas prioridades, o que o Senhor deseja que façamos. Se for necessário nos parar, que o Senhor nos pare. Mas não nos envie para qualquer lugar que seja, se não for com a tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado por este conteúdo forte, profundo. Fica o convite para você se inscrever no canal e a gente se vê no próximo conteúdo.